Olá, dou as boas-vindas aos participantes do Congresso Online de Patrística. Sou a professora Adriana Barbosa Guimarães, docente do Instituto de Teologia Maria Mater Ecclesiae e mestranda, pesquisadora na área de Teologia Bíblica do Programa de Estudos Pós-Graduados em Teologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Nessa palestra, nós refletiremos sobre a contribuição da patrística para a interpretação da Sagrada Escritura. É um privilégio e uma honra para mim poder fazer essa contribuição, já que foi oportunidade de enriquecimento pessoal e acadêmico bastante significativos nesse momento. Nossa palestra constará de 3 partes. Na primeira parte, nós falaremos sobre a interpretação da Escritura na vida da Igreja. Na segunda, abordaremos como os padres interpretam a Sagrada Escritura. E, por fim, na terceira parte, falaremos sobre o hoje, a volta às fontes patrísticas. Comecemos com a nossa primeira parte. A interpretação das Escrituras na vida da Igreja. O que é interpretar? Estamos habituadas a observar situações, ler textos e dizer o que opinamos ou entendemos sobre isso ou aquilo. O exercício de interpretação faz parte da nossa vida, do dia a dia, e não é diferente na vida da Igreja. Interpretar os textos bíblicos continua suscitando muito interesse, inclusive provoca ricos debates e discussões, porque a Bíblia tem uma importância fundamental para a nossa fé cristã e para a vida da Igreja. Ela é fonte e fundamento, juntamente com a Sagrada Tradição, fonte e fundamento da revelação que Deus fez de si mesmo e do seu projeto para nós. Por isso, a sua interpretação também é importante para o nosso diálogo com os outros cristãos, com os judeus, com os fiéis de outras religiões e até mesmo com aqueles que não professam uma fé religiosa. O que importa é que Deus, através de palavras e obras, irrompe na história da humanidade e entra em diálogo com o ser humano. Continuar esse diálogo mediante a interpretação, o anúncio e principalmente o testemunho da sua palavra é parte essencial da identidade e missão dos cristãos. Mas quem interpreta? O povo de Deus. E esse povo, ao longo da sua história, é convidado pelo próprio Senhor a escutar, e encontramos, no Antigo Testamento, alguns testemunhos de exercícios de interpretação da palavra. Vejamos este texto do profeta Daniel. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, esforçava-me por entender nas Escrituras o número dos anos, que, segundo a palavra do Senhor ao profeta Jeremias, haveriam de completar-se sobre as ruínas de Jerusalém, isto é, 70 anos. E voltei a minha face para o Senhor Deus. Profeta Daniel procura compreender, entender, interpretar o que o Senhor havia revelado através do profeta Jeremias. E o final deste trecho que nós acabamos de ler traz uma informação bastante valiosa. O profeta fala: "E voltei minha face para o Senhor Deus." O exercício da interpretação da Escritura inclui a atitude orante, que procura a luz naquele que é a fonte da própria palavra, o Senhor. No Novo Testamento, também encontramos exemplos de interpretação. O próprio Jesus é apresentado interpretando as Escrituras ao caminhar com os discípulos que se dirigiam a Emaús. Vejamos como isso é relatado no Evangelho segundo Lucas. E começando por Moisés, e percorrendo todos os profetas,
interpretou-lhes em todas as Escrituras o que a ele dizia a respeito. E o que significa interpretar na vida da igreja? Significa que a interpretação da palavra de Deus não deve estar desvinculada do Espírito que a inspirou, da comunidade que a recebeu, que a acolheu, ou seja, o povo de Deus, e da vida que se desenvolveu e foi transmitida ao longo da história desse povo. Com isso entendemos a sagrada tradição. Então, desde o início da igreja, o povo de Deus recebe e interpreta a palavra na sua vida cotidiana, especialmente na liturgia, através do culto e da celebração, na catequese, pela formação na fé dos batizados, e na missão, que naqueles primórdios era entendida como o anúncio do querigma aos não batizados. Esse foi o contexto da interpretação da igreja em sua vida nos primeiros séculos. Como os padres interpretavam as escrituras? Do ponto de vista histórico, os padres, ou como seria mais adequado chamá-los, os pais da igreja, são os herdeiros diretos da tradição apostólica. Eles acompanharam a igreja nos seus primeiros passos, assim como o pai ou uma mãe acompanha seus filhos nos seus primeiros passos na vida. Os padres, eles estiveram próximos da época da redação dos textos do Novo Testamento. Inclusive, deram importante contribuição para a definição do cânon dos livros do Novo Testamento. Antes de continuar indicando a sua contribuição na interpretação da palavra de Deus, vale a pena destacar o testemunho que dão na sua relação com essa palavra, na relação deles com a palavra de Deus na vida da igreja. Ao entrar em contato com as obras dos padres, podemos perceber o sólido conhecimento das Escrituras, e principalmente uma relação profunda com a palavra de Deus, fruto da oração e da vivência na liturgia. É conhecida a frase de São Jerônimo: o desconhecimento das Escrituras é o desconhecimento de Cristo. Com isso, nós podemos perceber que, com seu testemunho de vida, os padres e os escritores eclesiásticos dos primeiros séculos não refletem apenas um conhecimento intelectual ou especulativo de Deus e da sua palavra, mas antes um conhecimento profundamente espiritual, inclusive místico. Antes de falar com Deus, eles nos testemunham que falavam com Deus. E que dessa forma, com o testemunho de oração e de cultivo da espiritualidade, eles nos oferecem a nós, assim como ofereceram às comunidades às quais eles serviam com o anúncio da palavra, um valioso testemunho. Vejamos agora o desenvolvimento histórico dessa contribuição. Falaremos de 3 tipos de formas de contribuição: a literatura de edificação mútua, as apologias e diversas obras de interpretação bíblica dos padres da igreja. Comecemos então pela literatura de edificação mútua. Essa literatura se desenvolveu até a metade do 2º século e ela consistia nos textos dos chamados padres apostólicos. Temos as cartas de Santo Inácio de Antioquia, de Clemente Romano, ou textos como a Didaqué. Estes escritos, de fato, têm muita semelhança com os textos do Novo Testamento. Vejamos, por exemplo, um texto da carta de Paulo aos Filipenses. Está no capítulo 1, versículo 21.
Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vejamos agora como essa experiência de Paulo também pode se ver refletida nesta carta que Santo Inácio de Antioquia dirige aos fiéis de Roma. Sou trigo de Cristo e sou moído pelos dentes das feras para encontrar-me como o pão puro de Cristo. Maravilhoso é para mim morrer por Jesus Cristo, mais do que reinar até os confins da terra. A Ele é que procuro, que morreu por nós. Quero aquele que ressuscitou por nossa causa. Aguarda-me o meu nascimento. Que palavras tão profundas e fortes de alguém que nos primeiros séculos seguiu o exemplo de Cristo e dos apóstolos, derramando o próprio sangue para dar testemunho da fé. Passemos às apologias. Elas se desenvolveram a partir da segunda metade do século II, e o seu objetivo era defender a fé, a ortodoxia e o comportamento cristão. Destinava-se principalmente a contestar os judeus, a opinião pública e os pagãos, como também as autoridades. Um dos padres que se destaca nesse tipo de literatura é São Justino. E era um contexto em que os cristãos, e principalmente os pastores, precisavam fazer frente a opiniões e mentalidades consideradas heterodoxas, mais precisamente os gnósticos e os judeus. No tocante ao pensamento gnóstico, esse se introduziu nas comunidades cristãs e originou o que conhecemos como apócrifos do Novo Testamento. Outra consequência da influência gnóstica nas comunidades cristãs foi a compreensão por parte de alguns grupos de uma oposição entre o Antigo e o Novo Testamento, chegando inclusive a afirmar uma ruptura entre eles. Enquanto ao judaísmo, a comunidade cristã havia sido expulsa das sinagogas e precisava justificar o cristianismo diante dos judeus que não reconheceram Jesus como o Messias. Nessa literatura também tem destaque Santo Irineu, no final do século II, início do século III, que ao se confrontar sobretudo com os gnósticos, desenvolveu toda uma interpretação tipológica do Antigo Testamento, por meio do qual ele buscou demonstrar a continuidade entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O que isso quer dizer? Que se propunha a interpretação do Antigo Testamento à luz da vida de Cristo, como sendo o Antigo Testamento prefiguração do mistério de Cristo. Outros tipos de obras patrísticas na interpretação da Bíblia são, além destes escritos apologéticos, também instruções catequéticas, homilias e comentários dos livros das Escrituras. A interpretação da Bíblia na época patrística se desenvolveu de forma distinta com duas escolas principais, a saber, a escola de Alexandria e a escola de Antioquia. A escola alexandrina, na qual predominou o método alegórico, e a antioquenha, na qual prevaleceu o método literal. Façamos algumas considerações conceituais antes de prosseguir com essa exposição. O que se entende por método literal e método alegórico? O método literal é aquele que procura apresentar o sentido preciso do texto pretendido pelos seus autores, isto é, segundo as convenções literárias e culturais da época. Por exemplo, o que significava para Lucas e os destinatários do Evangelho que escreveu que Jesus dissesse: "Tende os rins cingidos", no capítulo 12, versículo 35 do terceiro Evangelho.
Temos aqui um texto metafórico, cujo sentido, em seu contexto, significava: estejam em atitude de prontidão, de disponibilidade. Portanto, esse é o sentido literal deste texto. É importante compreender isso para não confundir o sentido literal com o literalismo. O método alegórico, por sua vez, procura o sentido que vai além do literal. Encontrar um sentido ulterior, profundo, espiritual, por vezes oculto. Os padres também se serviram do método tipológico, que consiste em apresentar pessoas ou personagens, acontecimentos e ou instituições do Antigo Testamento como tipos de pessoas, acontecimentos e ou instituições do Novo Testamento como prefigurações deste. Por exemplo, poderíamos pensar na Páscoa da Antiga Aliança como a prefiguração da Páscoa da Nova Aliança. Passemos agora a considerar as características de cada uma das duas escolas mencionadas anteriormente. A escola alexandrina, ou a escola de Alexandria, foi a primeira escola teológica orientada à interpretação das Escrituras. Ela tem as suas raízes na exegese alegórica do Antigo Testamento, desenvolvida pelo judeu Fílon de Alexandria. E também encontra raízes na polêmica com o gnosticismo. A característica deste método consiste em um sentido além do literal. Os expoentes principais desta escola foram Clemente e Orígenes. Clemente propõe o método alegórico, argumentando que o Evangelho é a realização plena da Torá, e por isso o Antigo Testamento deve ser reinterpretado à luz de Cristo. A Escritura é a voz do Logos divino. Postulava Clemente que podia acontecer dois níveis de sentido na interpretação, um de compreensão imediata e um segundo sentido que buscaria algo mais profundo ou escondido. Orígenes, que foi discípulo de Clemente, desenvolveu a proposta de seu mestre e a elevou, de uma certa forma, a uma categoria de ciência, uma autêntica hermenêutica bíblica, considerando, por exemplo, o sentido filológico do texto. Defendia o caráter inesgotavelmente fecundo da palavra de Deus e propunha três sentidos de compreensão e interpretação: o sentido literal, o sentido moral e o sentido místico. O sentido literal, como já comentamos, correspondia ao sentido original proposto pelo autor em seu contexto. O sentido moral consistiria em retirar dos textos normas e práticas de comportamento. O sentido místico seria aquele por meio do qual se atinge o mistério cristão na sua plenitude, no sentido cristológico, eclesiológico e sacramental. Desta forma, Orígenes propõe unir a letra e o espírito do texto bíblico, porém adverte que sem a compreensão do sentido literal não se pode chegar aos demais sentidos. Alguns dos padres do Ocidente que acolheram o método alegórico foram Hilário de Poitiers, Ambrósio e Agostinho, entre outros. Em quase todo o Ocidente latino prevaleceu a metodologia alegórica. Esta compreensão influenciou posteriormente a teoria medieval dos quatro sentidos da escritura, que são
o literal, o espiritual ou alegórico, o moral e o anagógico, que quer dizer escatológico. Passemos a algumas reflexões, comentários sobre a escola de Antioquia, a do método literal. No século IV, em um novo contexto político e religioso pela liberdade de culto, com o Edito de Milão de 313 d.C., e pelo posterior reconhecimento do cristianismo como religião do Estado, surge a escola antioquenha, também como reação à escola de Alexandria com seu método alegórico e aos chamados exageros deste método alexandrino. Mais que uma alternativa à metodologia literal, tratava-se de uma dosagem, já que esse método também reconhecia um sentido supraliteral do texto bíblico, que, se fosse desprezado, poderia comprometer o sentido místico ou espiritual do texto. Os principais expoentes da escola antioquenha são Eusébio de Cesareia, Teodoro de Mopsuestia, João Crisóstomo e os padres capadócios, Basílio e Gregório de Nissa. Uma observação importante é que no período antigo há bons exemplos de quem mostrou interesse e sensibilidade por ambas metodologias, entre os quais temos Cirilo de Alexandria e Jerônimo. Este último seguiu inicialmente Orígenes, porém seus últimos comentários bíblicos demonstrou maior interesse no sentido literal. Alguns exegetas críticos da alegoria afirmam que o exagero da metodologia alegórica da escola de Alexandria tendia a negar a verdade histórica, isto é, passava rápido demais ou até mesmo nem levava em conta o sentido literal ou histórico, e logo partia para aqueles que, ou aquelas chamadas construções especulativas. Desde os primórdios, porém, se compreendeu que o mesmo Espírito Santo que levou os autores do Novo Testamento a colocar por escrito a mensagem da salvação, traz igualmente à Igreja uma assistência contínua para a interpretação de seus escritos inspirados. Hoje, voltar às fontes. O Concílio Vaticano II, celebrado de 1962 a 1965, se propôs voltar às fontes para conduzir a Igreja por um processo de renovação. Isso implicou revisitar a história das comunidades primitivas. Pode até parecer contraditório que para renovar, ou seja, voltar a ser novo, o dinamismo seja o de voltar ao passado, ao que é antigo. No entanto, o próprio Evangelho afirma que o discípulo do reino aprende a tirar do seu tesouro coisas novas e antigas. Nesse caso, voltar às fontes significa voltar à origem da vida da Igreja, aos seus inícios, para encontrar inspiração para o tempo presente. Nesse sentido, a patrística prestou uma grande ajuda aos padres conciliares, quando estes se encontraram com o desafio de resgatar ou retomar o papel da Sagrada Escritura em relação com a doutrina, a espiritualidade e a vida da Igreja. Foi preciso fazer este exercício de revisitar os padres, os santos padres, para aprender do seu exemplo, que sempre tinha como fonte fundamental e referência para sua reflexão teológica e pastoral a palavra de Deus. Podemos dizer que tiveram que voltar no tempo para ver como os padres da Igreja interpretavam a Bíblia. Outro resgate nesse sentido foi o de recuperar a importância e o valor do sentido da fé. E o que isso significa?
que os padres conciliares perceberam a necessidade de recordar que a interpretação da palavra também deve ser iluminada pela experiência pessoal e comunitária do mistério de Deus. Brevemente, nós vamos acolher alguns textos que nos oferecem exemplos dos métodos que falamos anteriormente, o método literal e o método alegórico. Vamos deixar que os padres nos falem e aprender daquilo que eles nos oferecem. Como representante da escola de Antioquia e do método literal, vamos acolher o trecho de uma homilia de João Crisóstomo. Crisóstomo preferiu ter como objeto de suas homilias mais os textos do Novo Testamento do que os do Antigo, especialmente os textos paulinos, dos quais ele oferece abundantes comentários, possivelmente motivado pelos interesses pastorais no serviço aos fiéis de Antioquia da Síria, onde exerceu seu episcopado no final do século IV. Escutemos este representante da escola de Antioquia e do método literal. O comentário é da 9ª homilia da carta aos Romanos. Crisóstomo mencionava o texto bíblico e, na sequência, fazia o comentário. Então, nós vamos ler o trecho que corresponde à carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos de 6 a 8. E logo em seguida, o comentário de Crisóstomo. Foi com efeito, quando ainda éramos fracos, que Cristo, no tempo marcado, morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém dá a vida por um justo. Por um homem de bem, haja talvez alguém que se disponha a morrer. Mas Deus demonstra seu amor para conosco. E comenta Crisóstomo. Isto é, se por um homem virtuoso talvez ninguém queira morrer, reflete sobre o amor de teu Senhor, que evidentemente não foi crucificado em prol de homens virtuosos, mas por pecadores e inimigos. Em seguida, ele o afirma, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando éramos ainda pecadores. Vejamos também um representante da escola de Alexandria, Orígenes, em um trecho em que comenta a parábola lucana do bom samaritano. Orígenes, recordando, é representante do método alegórico. Comentando então a parábola lucana do bom samaritano. Diz Orígenes, que o óleo faça ao rosto alegrar-se. E sem dúvida que é o rosto daquele que tinha recebido o cuidado. Para acalmar a inflamação das feridas, ele as limpa com óleo e com vinho misturado com algo amargo. Depois colocou aquele que tinha sido ferido sobre sua montaria, isto é, seu próprio corpo, junto ao qual se dignou assumir a humanidade. Esse samaritano carrega nossos pecados e sofre por nós. Carrega o semi-morto e conduz a um albergue, isto é, para a igreja, que acolhe todos os homens e não recusa seu socorro a ninguém, para a qual Jesus manda vir a todos, dizendo: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mesmo tendo lido um trecho tão breve das homilias de Orígenes sobre o Evangelho segundo Lucas, penso que foi possível perceber algumas características do método alegórico neste autor, como ele vai além da literalidade do texto e procura destacar elementos do sentido espiritual desse mesmo texto. O exercício de voltar às fontes patrísticas para a interpretação da Sagrada Escritura é recomendável e útil a todo o povo de Deus, aos bispos, presbíteros, diáconos, pessoas consagradas, teólogos, agentes de pastoral, a todos os cristãos.
O processo de renovação ao que o Concílio Vaticano II nos convidou precisa acontecer e continuar em cada um de nós. Aos que se dedicam à formação do povo de Deus e ou ao estudo da teologia, o convite pode ser o de renovar-se na forma de interpretar a Sagrada Escritura. Certamente, teólogos, biblistas, exegetas de hoje podem renovar a forma de interpretar a Escritura bebendo da fonte patrística, dos seus métodos, não só de interpretação, mas também do seu testemunho de meditação, de espiritualidade profunda, no ensino pastoral da Palavra de Deus. Ou ainda, cada batizado pode renovar-se na celebração do mistério da fé com a liturgia das horas. Por que não acolher de forma renovada os textos patrísticos que nos são oferecidos no ofício de leituras? Concluo com o texto da Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 2. Portanto, também nós, com tal nuvem de testemunhas ao nosso redor, rejeitando todo o fardo e o pecado que nos envolve, corramos com perseverança para o certame que nos é proposto, com os olhos fixos naquele que é o realizador e autor da fé, Jesus. Que os santos padres possam interceder por nós nessa tarefa. Muito obrigada.